As grandes mentes da história da ciência: Galileu, Darwin e Newton. Através da vastidão do tempo e espaço, algumas mentes se destacaram, moldando o curso da humanidade e a maneira como percebemos o universo. Galileu Galilei, 1564 a 1642. Um homem que ousou olhar para o céu e desafiar as concepções comuns. Em uma época dominada pela Igreja, Galileu provou que o Sol, e não a Terra, era o centro do nosso sistema solar. Sua audácia lhe custou sua liberdade, mas nos deu a verdade. Galileu Galilei é uma das figuras mais significativas da história da ciência. Polímata italiano, ele fez contribuições significativas para uma ampla gama de disciplinas, incluindo astronomia, física e matemática. Aqui estão alguns destaques e contribuições-chave de Galileu. Galileu não foi o inventor do telescópio, mas foi um dos primeiros a utilizá-lo para observações astronômicas. Em 1610, ele publicou Mensageiro Estelar, onde descreveu suas observações da Lua, estrelas e as 4 maiores luas de Júpiter, agora chamadas de satélites galileanos em sua honra. Suas observações de Vênus, mostrando fases semelhantes às da Lua, forneceram evidências para o modelo heliocêntrico do sistema solar proposto por Nicolau Copérnico. Esta ideia, que postulava que a Terra e outros planetas giram em torno do Sol, era controversa na época. Galileu fez contribuições fundamentais para a compreensão do movimento, particularmente o conceito de inércia. Ele é famosamente, embora possivelmente de forma apócrifa, associado ao experimento da Torre Inclinada de Pisa, onde se diz que ele deixou cair 2 esferas de massas diferentes para demonstrar que elas atingiriam o chão ao mesmo tempo. A defesa de Galileu do sistema copernicano o colocou em conflito com a Igreja Católica Romana. Em 1633, ele foi julgado pela Inquisição, considerado veementemente suspeito de heresia e forçado a retratar-se de suas opiniões. Passou os últimos anos de sua vida em prisão domiciliar. Além de seu trabalho em astronomia e física, Galileu fez contribuições para o desenvolvimento do método científico. Ele enfatizou a importância da observação e experimentação, ajudando a pavimentar o caminho para a ciência experimental moderna. Galileu fez vários avanços tecnológicos e invenções, incluindo uma bússola militar aprimorada e um termômetro. O trabalho e os desafios enfrentados por Galileu destacam as tensões que podem existir entre a investigação científica e as crenças religiosas ou filosóficas predominantes. Ele é frequentemente considerado o pai da ciência moderna, por sua ênfase em observação e experimentação. Seu método rigoroso estabeleceu a base para futuros cientistas e pensadores. Em resumo, as contribuições de Galileu Galilei para o mundo da ciência foram revolucionárias e tiveram um impacto duradouro. Sua história de vida serve tanto como inspiração para a curiosidade científica, quanto como um conto de advertência sobre os perigos de desafiar crenças profundamente enraizadas. Charles Darwin. Uma jornada pelo desconhecido no HMS Beagle levou-o a descobrir a incrível diversidade da vida na Terra. Desafiando noções tradicionais, ele apresentou a ideia da evolução através da seleção natural, redefinindo como entendemos a vida em nosso planeta. Charles Robert Darwin, 1809 a 1882, foi um naturalista, geólogo e biólogo britânico, que é mais conhecido por suas contribuições fundamentais para a teoria da evolução através da seleção natural. Suas ideias tiveram um profundo impacto na biologia e em outras disciplinas, e elas desafiaram a maneira como as pessoas viam a origem e a natureza dos seres vivos. Aqui estão algumas das principais realizações e informações sobre Darwin. Entre 1831 e 1836, Darwin embarcou em uma viagem ao redor do mundo a bordo do HMS Beagle. Durante esta viagem, ele coletou uma vasta quantidade de dados e espécimens que serviram de base para seus trabalhos futuros. Em 1859, Darwin publicou
A Origem das Espécies, onde apresentou sua teoria da evolução por seleção natural. Esse livro é considerado um dos trabalhos científicos mais influentes já escritos. Teoria da seleção natural. Darwin propôs que os organismos variam e que essa variação pode ser herdada. Aqueles com características benéficas para seu ambiente têm mais chances de sobreviver e se reproduzir. Com o tempo, essas características benéficas se tornam mais comuns na população. A descendência do homem. Em 1871, ele publicou A Descendência do Homem, onde argumentou que os humanos e os primatas compartilham um ancestral comum, uma ideia controversa na época. Além da evolução, Darwin fez contribuições em outras áreas da biologia. Por exemplo, ele escreveu um livro sobre a biologia das plantas carnívoras e sobre a formação de atóis de coral. Impacto e controvérsia. As ideias de Darwin foram e ainda são controversas em alguns círculos, especialmente entre aqueles que veem conflito entre a teoria da evolução e crenças religiosas. No entanto, sua teoria é uma pedra angular da biologia moderna e é apoiada por uma vasta quantidade de evidências. Darwin é lembrado como um dos cientistas mais influentes da história. A teoria da evolução por seleção natural é amplamente aceita e estudada no mundo científico, e seu impacto vai além da biologia, influenciando áreas como psicologia, sociologia e filosofia. Em resumo, Charles Darwin revolucionou nossa compreensão da vida na Terra e suas ideias continuam a moldar a ciência e a cultura até hoje. Isaac Newton. Uma maçã cai e o universo é revelado. Newton desvendou as leis do movimento e a lei da gravitação universal, criando a base para a física moderna. Sir Isaac Newton, 1643 a 1727, foi um matemático, físico, astrônomo e autor inglês que é amplamente reconhecido como uma das figuras mais influentes na história da ciência. Suas contribuições ao mundo da física, matemática e astronomia moldaram o curso da ciência moderna e continuam a influenciar diversos campos de estudo. Aqui estão algumas das suas principais realizações e informações. Leis do movimento. Newton é talvez mais famoso por suas 3 leis do movimento, que descrevem a relação entre um corpo e as forças agindo sobre ele. Estas leis são fundamentais para a física clássica. Lei da gravitação universal. Newton propôs uma lei universal de gravitação, onde cada partícula de matéria atrai outra partícula com uma força diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre seus centros. Esta formulação foi essencial para muitos avanços subsequentes em astronomia e física. Independentemente do matemático alemão Gottfried Wilhelm Leibniz, Newton desenvolveu o cálculo, uma área fundamental da matemática que descreve mudanças e permite a determinação de taxas de variação e áreas sob curvas. Refração da luz. Em ótica, Newton estudou a refração da luz, demonstrando que uma lente prismática poderia decompor a luz branca em um espectro de cores e que cada cor é caracterizada por um ângulo de refração único. Ele argumentou que a luz é composta por partículas. Em 1687, Newton publicou Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, muitas vezes referido simplesmente como Principia. Este é um dos livros mais influentes na história da ciência, detalhando suas leis do movimento e a lei da gravitação universal. Além de sua ciência reconhecida, Newton tinha interesses em áreas que hoje poderiam ser consideradas não científicas, como alquimia e interpretação bíblica. Ele passou muito tempo estudando a Bíblia e tentando encontrar mensagens ocultas dentro dela. Cargos e honras. Newton ocupou vários cargos importantes em sua vida, incluindo professor de matemática na Universidade de Cambridge e diretor da Casa da Moeda. Ele foi cavaleiro da Rainha Ana da Grã-Bretanha em 1705.
Newton deixou um impacto indelével no mundo da ciência. Embora a mecânica newtoniana tenha sido posteriormente suplantada pela teoria da relatividade em certos domínios, ela ainda é usada em muitos cálculos científicos e de engenharia. Em suma, Isaac Newton foi um gigante intelectual, cujas ideias moldaram a ciência e a matemática por séculos. Ele estabeleceu as bases para muitos dos conceitos e fórmulas que ainda são usados hoje em dia. Galileu, Darwin e Newton. 3 gigantes sobre cujos ombros a ciência moderna foi erguida. Eles desafiaram dogmas, enfrentaram adversidades e, através da sua curiosidade insaciável, expandiram os horizontes da humanidade. E enquanto refletimos sobre suas contribuições, nos perguntamos: quem serão os próximos a desafiar as fronteiras do conhecimento? Talvez seja você. Obrigado por nos acompanhar. Dê o seu joinha e se inscreva no nosso canal. Um abraço.